Graziele vai fazer a leitura e a Aline faz um comentário. Justiça dos Homens, mensagem do dia 25 de julho de 1995. A capacidade da inteligência do homem é muito grande, em certo termo. Porém, não deixa de sempre estar descobrindo coisas para amenizar o sofrimento das pessoas que têm problemas de saúde, fazendo com que muitos possam prolongar a vida. Mas não deixa que o mesmo método que usam para salvar um, morrem centenas sem socorro, pelo custo da mão de obra e dos aparelhos que inventaram, ficando assim só os que mais podem pagar. Esses são atendidos com maior precisão. Então a capacidade do homem é grande para uns e para os demais não tem socorro. Veja, meu filho Bento, eu que vejo tudo, como posso admitir que esses homens estão usando de bom senso com isto, que descobriram para ajudar a salvar a vida, mas que seu custo é um absurdo? Isto não é amor, é ganância pelo dinheiro. A mesma coisa é com a matéria-prima. O que é mais sofisticado é só para os ricos. Para os pobres, eles fazem mal acabado. Como, por exemplo, um guarda-roupa é feito do pó que resta da madeira para vender para a pobreza. E assim por diante. O alimento é a mesma coisa. O filé mignon é para o rico. O pobre só pode comer o que até os cachorros às vezes não comem, por ser carne de segunda, por ter muita gordura. As frutas são a mesma coisa. O que é para o rico é selecionado. Os pobrezinhos chegam a juntar do lixo para comer uma saladinha ou frutas já estragadas. E depois vão para a frente da televisão ou um microfone de rádio dizer que as coisas vão melhorar. Esta injustiça é muito desumana. Quem procura hoje se salvar e passar com o melhor, chorará de tristeza com a minha volta que já está tão perto. Filhos queridos, eu, vosso Salvador, só peço que não desanimem. Façam com que vossa fé aumente cada vez mais. Agora, mais do que nunca, estou cada vez mais perto de vocês, meus filhos. A minha hora não está longe, para que tudo seja consumado. Gostaria que todos estivessem me dando atenção. Se for possível, levante de manhã ou qualquer hora da noite, vem conversar comigo. Eu, Jesus, estou sempre pronto para te atender. E a minha mãe, a mesma coisa. Ela e eu cuidamos muito de vocês, para que os assaltantes não roubem suas casas, nem tirem a vossa vida, porque daqui por diante vai aumentar cada vez mais os assaltos e a justiça não poderá fazer mais nada, porque este exército é comandado pelo diabo. A surpresa dele para os homens é deixar milhões aterrorizados com seus seguidores. Por isso, meu filho Bento, é que eu enviei vocês aqui para Taquaras, lugar em que ainda podem viver mais um pouco, mas que muitas cidades vão ser dominadas pelos ladrões e mafiosos. Até as minhas igrejas serão queimadas e destruídas por eles, que estão se infiltrando cada vez mais. Lembrem-se, meus filhos, que nem tudo está acabado. Enquanto vocês confiarem em mim, sou a única esperança neste mundo, onde o diabo só a mim que irá obedecer. Fique com a minha paz, meu filho. Procure sempre viver com esta fé que do lado de vocês não mais me separo. Jesus. Filhos queridos, eu, vosso Salvador, só peço que não desanimem. Façam com que a vossa fé aumente cada vez mais. Jesus pediu nessa mensagem, não desanimem. Faça que a fé de vocês aumente cada vez mais. Procure estar em oração, lendo as mensagens, lendo a Sagrada Escritura, conhecendo a vida dos santos. Faça que a fé de vocês aumente cada vez mais. Olhem para cima. Não fique só olhando para as coisas dos homens, as coisas de baixo. Olhem mais para dentro de si, para Deus. Ele está vendo tudo aqui, ele fala nessa mensagem. Eu vejo quanto absurdo, né? A ganância pelo dinheiro. A matéria-prima que é mais sofisticada só para os ricos. Para os pobres, tudo mal acabado. Como, por exemplo, o guarda-roupa é feito do pó que resta da madeira. E as comidas, né? Que nem cachorro às vezes não come o que o pobre come. Come fruta estragada no lixo. Tudo isso Deus está vendo. E na medicina, Deus deu a inteligência para o homem descobrir a cura para muitas doenças.
E os homens gananciosos cobram tão caro que só os ricos conseguem. Melhor tratamento, os pobres morrem na fila do hospital. Tudo isso Deus está vendo. Só peço que não desanimem, façam com que a vossa fé aumente cada vez mais. Agora mais do que nunca, estou cada vez mais perto de vocês. Cada dia é um dia menos aqui na terra, mais perto de Deus. A minha hora não está longe para que tudo seja consumado. Gostaria que todos estivessem me dando atenção. Se for possível, levante de manhã ou qualquer hora da noite e vem conversar comigo. Eu, Jesus, estou sempre pronto para atender, e a minha mãe a mesma coisa. Ela e eu cuidamos muito de vocês. Essa mensagem era para o Alex comentar, mas como ele está resfriado, eu vou comentar ela. Então eu vou aproveitar para contar o que aconteceu ontem. Na quinta-feira eu acordei 11h30 para fazer a oração. Fiquei até as 2h. E naquele silêncio da madrugada, a gente sente muito a presença de Deus na capela. A gente não vê, mas o silêncio é tão grande aqui em Taquaras, como Jesus falou, eu mandei vocês para Taquaras, porque aqui é muita paz, principalmente de madrugada. E daí me deu a inspiração de fazer uma música. Aí eu escrevi uma música, né? Só que eu me lembro até quando o pai fazia música, assim, ele falava, quando a gente canta assim, fica tão simples, mas depois que grava que fica bonito. Eu também, quando eu faço a música, assim, às vezes eu nem mostro para ninguém, porque a gente acha muito simples, né? Aí no outro dia o Zeca foi ler a mensagem na igreja e a mensagem falava como eu tinha feito a música. Não sei se vocês lembram da mensagem que ele leu ontem no púlpito. A mensagem é o grande dia 24 de julho de 2007. Mensagem de Jesus já começava assim: um hino de louvor a Deus Pai, todos devem cantar. E depois Jesus falava: mas juntos sempre um canto novo. Falava da música Vitória, mas juntos sempre um canto novo. Virão, isso porque também os anjos virão rodeados em volta de Jesus, cantando seus belos hinos, onde a terra inteira irá ouvi-los. A natureza toda ficará em festa. Os pássaros cantarão suas melodias, cada um com sua espécie. Os animais de alegria irão correr juntos, onde os mais ferozes serão como cordeiros e nunca mais atacarão ninguém. E os peixes no fundo do mar subirão em cima da água. A gente tem que meditar nas mensagens, como o pai falava, lê 1, 2, 3 vezes, medite nas mensagens. Olha que mensagem maravilhosa. Os peixes do fundo do mar subirão em cima da água. Quando Jesus voltar, de tanta alegria, vejam como vai ser grande esse dia. Serão momentos de glória para todos os filhos da luz. Os que estão embaixo da terra se levantarão já com seu corpo novo. E os que vivos ainda estão olharão um para o outro e irão sorrir de alegria, porque todos serão perfeitos. Essa mensagem o José Roberto leu ontem na igreja, dia 24. E de madrugada, mais ou menos 1h da manhã, eu tinha escrito essa música. Vou ler a letra para vocês. Chegou o dia da libertação, chegou o tempo da purificação. O grande rei vem para salvar, os pobrezinhos vai ao céu levar. E dando glórias para o meu Senhor, vamos falar sobre o Criador. A sua vinda perto já está, com sua mãe vamos o adorar. Todo joelho então se dobrará, todo pecado da terra sumirá. As santas almas com o nosso Rei, juntos no céu viveremos outra vez. Parece que eu tinha lido a mensagem, mas não. Deus inspirou com certeza de madrugada, naquele silêncio, na hora de adoração, como ele fala nessa mensagem. Se for possível, levante de manhã ou qualquer hora da noite, vem conversar comigo. Eu, Jesus, estou sempre pronto para te atender e a minha mãe a mesma coisa. Essa semana também uma senhora mandou um áudio para o Zeca dando depoimento, dando testemunho, que ela viu uma coisa muito ridícula na internet, né? Uma missa, não pode nem se chamar de missa aquilo, e em vez de dar Santa Hóstia, parecia batata frita. E ela ficou tão sentida com aquilo
Ela foi de madrugada ler o livrão e Jesus respondeu para ela na mensagem. Ela deu testemunho assim: meu Deus, como Deus está perto da gente. É por isso que ele fala nessas mensagens sempre: falem comigo, fiquem perto de mim, eu estou vendo vocês. Não desanimem, por favor, não desanimem. Muitas pessoas desanimam porque não tem padre, porque a família não quer rezar. Às vezes também desanima de rezar, porque não alcança a graça que pede. Deus sabe a hora certa. Deus sabe do que a gente precisa. Às vezes a gente precisa sofrer para rezar. Porque se tivesse tudo bom, às vezes não rezaria tanto, com tanta fé, com tanta devoção. Eu conheço pessoas que quando está tudo bem, botam até saia curta. E quando estão brigados, a saia vai para baixo. E começa a rezar e fazer novena. Então Deus sabe que a gente precisa às vezes sofrer para dar valor ao que é verdadeiro, a Deus, às coisas de Deus. E Ele pede nessa mensagem: só peço que não desanimem, façam com que a vossa fé aumente cada vez mais. Quanto mais coisas ruins a gente está vendo, mais a gente deve procurar a Deus, mais alimentar a nossa fé com a oração, com a leitura espiritual, com a adoração. Tem pessoas que eu sei que rezam em grupo, é muito bom rezar em grupo, mas não deixe de fazer a sua oração particular. É a hora que a gente consegue se ver na frente de Deus. Muita gente não consegue nem ficar sozinho porque a consciência acusa. E aí fica se enganando com música alta, sempre nas festas, sempre cheio de gente ao redor, não consegue nem ficar mais sozinho, porque Deus fala na nossa consciência. E principalmente quando a gente está sozinho com Ele, na frente de uma imagem, na frente de um quadro do Santo Sudário, olhando para o olhar dele, é muito importante a oração particular. E Deus fala, Deus toca no coração das pessoas. Por isso, meu filho Bento, eu te enviei vocês aqui para Taquaras, lugar em que ainda podem viver mais um pouco, mas que muitas cidades vão ser dominadas pelos ladrões e mafiosos. Até as minhas igrejas serão queimadas e destruídas por eles, que estão se infiltrando cada vez mais. A gente vê na internet quantas igrejas estão sendo queimadas, destruídas, imagens quebradas. É o diabo que está revoltado, porque a hora dele está chegando. O fim está chegando. Mas o que a gente pode dizer para vocês? Todo sábado a gente fala: convertam-se, rezem. A mensagem pede: não desanimem. Não voltem para trás, não olhem para trás. Aquele que olhar para trás não é digno de mim. Jesus está vendo tudo. Olha o que está falando nessa mensagem. Eu vejo os doentes, eu vejo o que vocês compram, que são móveis feitos com o pó da madeira. Eu vejo as pessoas comendo coisas do lixo. Deus está vendo. E se você tem a sua família que não apoia, não reza junto, Deus está vendo também. Está vendo o seu esforço. Não desanime. Se você está sofrendo porque sua família não quer rezar, não quer se converter, com certeza Deus está sofrendo mais porque foi Ele que os criou. E Ele ama eles muito mais do que a gente. Então não desanimem. E como ele fala aqui, se for possível, levante de manhã cedo, ou então qualquer hora da madrugada, deite mais cedo, e a hora que acordar de madrugada, reze, fale com Deus. Ele está ali, Eu, Jesus, estou sempre pronto para atender, e a minha mãe a mesma coisa. Ela e eu cuidamos muito de vocês. Imagine que graça. Saber que temos uma mãe e um pai que cuida da gente a vida toda. A gente aqui que já teve essa experiência de perder o pai e a mãe aqui na terra, com quem poderemos contar aqui na terra? Quem nos ama mais do que nosso próprio pai e a nossa própria mãe? Jesus e Maria. Eles vão ser eternamente nosso pai e nossa mãe. E já eles estão cuidando da gente. Então o que a gente tem que fazer é estar atento e estar perto deles, sempre que possível, seja de manhã, seja à tarde,
seja de madrugada, estejam sempre com eles. A mensagem, o título é A Justiça dos Homens. E vai vir a justiça de Deus. É essa que nós esperamos.